Sim. Tem vários psicólogos aqui. Mas, eu pretendo assim, qual é o conselho que você daria a quem trabalha com isso, né? Com essa linha, com o paciente que ali vai fazer a prática mesmo, lidando com o outro, né? E para a gente mesmo, de forma particular, de como usar toda essa metodologia, esse pensamento, essa estrutura disso, a consciência e mente, com relação ao tratamento de indivíduos que tem que trabalhar com análise de prevenção. Esse é um grande desafio. Acho que a gente só conseguiria trabalhar num nível assim, mais transdisciplinar. E primeiro, tem toda aquela especificidade da prática clínica. Agora, eu acredito, primeiro, esses conceitos, por exemplo, de klesha, desses fatores da continuidade do samsara, do sofrimento, eles são uma chave para entender, por exemplo, aquilo que na psicologia nós chamamos, por exemplo, de neurose, de uma série de problemas. Mas eu sinto que seria necessário fazer uma ponte entre esses universos, que é uma coisa que ainda hoje, né, nós não tivemos muita condição de fazer. Tem vários problemas aí que, inclusive, eu gostaria de discutir com mais detalhe. Sim. Bom, é só se voluntariar. Como assim uma ponte desses universos? Não, porque veja bem, originariamente o budismo, ele pode ter sido uma prática espiritual que inclusive tinha indiretamente acepções terapêuticas. Mas ele não se desenvolveu, por exemplo, como prática terapêutica no sentido que a gente fala de prática de consultório, por exemplo. Então, quer dizer, não adianta simplesmente usar esses conceitos de uma forma mecânica. Daí que, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando, por exemplo, o budismo seria uma religião, uma visão espiritual de mundo. Evidentemente que no contexto da clínica, você não vai, por exemplo, impor uma visão de mundo. Mas até que ponto diversos elementos da compreensão budista da condição humana não poderiam, quer dizer, influenciar positivamente a prática clínica? Que vejam bem, problema que sempre ocorre, acho que na maior parte assim, dos centros de Dharma no Brasil, você tem aquele pequeno número de praticantes, de pessoas que se autodefinem como budistas, né, que tomam refúgio nas três joias, que têm objetivos assim estritamente budistas. Mas, geralmente você também tem uma quantidade bem maior de simpatizantes, pessoas que não são budistas, ou são, por assim dizer, mais ou menos budistas, mas que sentem que aquele aprendizado, aquela prática, traz uma série de benefícios para elas, mesmo que elas não se autodefinam como budistas. Eu acho que a aplicação na terapia, no consultório, poderia ser pensado nesse nível. Meio que a reboque assim, da questão do Lama, que é bem legal, né? Por exemplo, eu sou psicólogo, há 6 anos, né, que eu vim entrando no budismo, vim estudando, e eu, diante do meu paciente, eu já não consigo mais olhar e não consigo ver o id, ego, superego, eu não consigo mais ver uma questão arquetípica, self, sombra, né? Então, por exemplo, agora eu olho e vamos colocar assim, eu vejo as 8 consciências, né? Eu vejo as estruturas de apego, né? O sofrimento ligado ao apego ao eu, né? Então a prática, a minha prática mudou muito hoje em dia, né? Então, acho que na reboque da pergunta do Lama, como é que a gente consegue hoje, por exemplo, dentro do consultório, trabalhar, né, a partir de uma perspectiva budista? Isso é possível? Eu acredito que sim, mas nós precisaríamos pensar o como que isso seria possível. Porque, na verdade, quer dizer, não seria uma perspectiva budista no sentido da religião budista, sim, ou dos praticantes budistas. Seria, por assim dizer, uma aplicação de certos aspectos do budismo, a prática da terapia, ou uma série de outros ramos que podem surgir.
Daí, quando eu falo de mediação, é no sentido que a gente teria que ter um tipo de diálogo, de alguma forma, de traduzir isso em outros termos, para que a coisa pudesse ter um sentido na prática de consultório. Porque, olha bem, uma coisa, vamos supor, você é psicólogo, você tem uma determinada formação, Sim. aí você começa a praticar o budismo e isso provoca uma série de mudanças dentro de ti. Na medida em que essas mudanças ocorrem, evidentemente isso vai influenciar a tua forma de ver os clientes, Sim. a forma que você se relaciona com eles. Bom, até aí é uma coisa completamente válida, mas que se dá a nível da sua existência individual. Agora, quando a gente vai pensar o que seriam as possíveis contribuições do budismo para a compreensão da condição humana na relação clínica, por exemplo, que técnicas, que práticas terapêuticas, que ferramentas ele poderia engendrar? Vamos ter que pensar em um tipo de aplicação que não é o budismo como se pratica no centro de Dharma, por exemplo. Sim. Esse é o desafio, né? Uma sistemática própria. Sim. Teria que ter uma dinâmica, uma sistemática própria. Porque, olha bem, recentemente, nós sabemos, por exemplo, que o budismo tem se expandido muito, por exemplo, pela Europa, pelos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil. Mas um dos problemas que quase sempre se coloca nesse processo de uma difusão, de uma expansão maior do budismo, é que o budismo tem pelo menos um duplo sentido. Existiria o budismo no sentido daquelas pessoas que se tornam budistas, que tomam refúgio nas três joias, que são praticantes budistas, que têm autoidentidade como budistas. Por outro, existe uma quantidade imensa de aplicações, por exemplo, a aplicação da meditação de plena atenção, até por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, aplicação na redução da dor nos pacientes terminais, em uma série de tratamentos, e X coisas. O que frequentemente é até criticado como sendo uma espécie de uma diluição do budismo. Pode se tornar uma diluição do budismo se nós não diferenciarmos esses níveis. Que uma coisa é o budismo daqueles que são budistas, daqueles que são praticantes budistas, outra coisa são as possíveis aplicações de pelo menos aspectos do budismo. Na prática da meditação é a coisa mais simples. Porque pelo menos em grande parte, aqueles fatores, por exemplo, de postura, de respiração, de atitude mental, você pode desconectar de uma visão budista, utilizar aquilo em grande parte como uma técnica. A coisa é mais delicada quando nós pensamos, por exemplo, numa contribuição do budismo para a psicoterapia. Porque aí você tem que trazer não uma técnica, mas aspectos de um conhecimento, de uma visão de mundo, mas que tem que ser ressignificados em outro contexto. Porque não adianta, seria uma coisa meio grotesca, o paciente está lá sentado na sua frente, aí você começa a dizer, não, você está no mundo dos devas, seria meio ridículo fazer isso. Isso é daí que eu acho que tem necessidade de uma nova conceituação. Você criar novos conceitos, criar novas práticas. Agora, eu acho que essa não é uma situação completamente inédita. Por exemplo, quando o budismo entra na China, existe um impacto sobre as pessoas que se tornaram especificamente budistas. Você tem 1001 influências budistas em diversos aspectos da cultura chinesa, que muitas vezes vão ser compartilhadas por pessoas que não eram budistas. Ou seja, ele tem essa possibilidade de ter um impacto mais amplo na cultura. E isso é uma coisa que nós temos discutido muito pouco. Porque eu tenho uma certa convicção, em parte pelas transformações que a visão de mundo budista, a prática budista trouxe à minha própria vida. Em parte, quer dizer, ao que eu já testemunhei das mudanças que muitas pessoas que eu conheço passaram. Eu não tenho a menor dúvida que existem certos potenciais, para assim dizer, libertadores no budismo, e que eles podem ser também reconstruídos em outros contextos. Mas isso por exemplo, eu não posso dizer agora, façam assim assado, cozido, fritado.
que não é uma coisa que eu possa tirar da minha cabeça. Nós temos que analisar esses casos, analisar qual seria a formação de conceitos apropriada, quais seriam as possíveis técnicas que poderiam se extrair daí. Agora, eu acredito que isso é um ramo que pode ter futuro. É possível ajudar bastante as pessoas nessa perspectiva. São os resultados que a gente já vê, né? Sim, sim. Quer dizer, eu acho. Está na hora da gente pensar nessas duas estruturas. Quer dizer, por um lado, aquele papo que muitas pessoas falam, budismo não é religião, budismo... Isso é bobagem. Budismo é budismo. Então, quer dizer, é importante que ele se enraize, né? Quer dizer, enquanto comunidade budista, comunidade de praticantes, isso você não pode deixar vácuo. Mas, ao mesmo tempo, né, ele tem possibilidade de influenciar uma série de outras dimensões na cultura, só que a gente tem que pensar o como. Principalmente, né, pensar o como nesse contexto da sociedade brasileira. Às vezes, assim, né, eu me arrisco um pouco no consultório, assim, né, tentando pensar com o paciente, né, as estruturas de sofrimento a partir das emoções às quais ele vem se associando, né. Às vezes uma questão, uma espécie dos 5 venenos, né, que é a inveja, orgulho, ignorância, raiva, apego, né. O quanto que ele vem sofrendo, porque ele acaba se conectando muito fortemente a mais um tipo de emoção desse tipo, né. E às vezes essa troca de informação, ou essa informação mesmo para ele, às vezes está causando, pelo menos em alguns casos, uma transformação bem positiva. Pessoas acabam se relacionando melhor, né, com parentes, com a mulher, com os amigos, com o chefe, né, a partir dessa troca de informação. Sim, sim. Né? Agora, você acha assim, que é possível também num consultório a gente pensar, como você tinha falado antes, assim, poder ensinar meditação como shamatha, por exemplo? Como técnica, pode. Sim. Acho que isso não tem nenhuma contradição básica. A dificuldade não é essa. A dificuldade é como reconstruir aspectos da compreensão budista do ser humano, Sim. como alguma coisa que você possa empregar no contexto terapêutico. Porque o aspecto técnico é relativamente simples. Qualquer ser humano medianamente saudável, se ele senta numa determinada postura, se ele respira de uma determinada forma, se ele aprende a perceber os processos mentais de uma determinada maneira, ele vai melhorar em algum nível. Inclusive, isso pode alavancar outras melhoras através de outros... Isso você nem precisa discutir. Você nem precisa chamar isso de budismo. Agora, se da mesma forma, por exemplo, que você tem, por exemplo, na clínica, né, compreensão psicanalítica, junguiana, existencial, humanista, que na base não são visões de mundo religioso, embora possam ter aspectos religiosos. Sim. Se você pressupõe isso, então, de que forma você poderia construir, não talvez uma teoria budista, mas uma teoria da terapia de inspiração budista? Sim. O que eu percebo é o seguinte: eu próprio atravessei problemas muito sérios na vida. Então, por exemplo, toda essa discussão que nós tivemos aqui sobre sétima consciência, etc., isso para mim não é assunto de terceiros. Eu tenho identificação com essa forma de pensar. Possivelmente foi a única que conseguiu colocar uma certa luz, conseguiu servir de instrumento para que eu passasse por certas mudanças. Mas é isso, né? Até que ponto nós podemos construir uma visão psicológico-terapêutica de inspiração budista, capaz de tocar em alguns pontos, né, que possivelmente as outras abordagens até hoje não conseguiram. Sim. Eu fico assim, me permita, todos os irmãos Vargas, né? Particularmente muito feliz, porque eu sempre trabalhei com drogados,
drogadição, com mendicância, trabalhei em presídio, a chamada, se colocar um carimbo, população de risco ou pessoas com distúrbio de conduta. Esse o conceito fora do centro, né? Há cerca de 7 anos, aproximadamente, tenho como mestre um lama, né, de uma linhagem chamada de prática, né? Mas o Dalai Lama tem um trabalho muito interessante com um empresário, em que o empresário chegou e falou, seu negócio é meditar, o meu é ganhar dinheiro. E dessa relação surgiu um livro que no final tem um resultado: gestão de pessoas, contribuição no mundo da produção, e aplicando todas as categorias, ou se existem todas, mas categorias budistas. E a gente tem tentado fazer a mesma coisa em termos de gestão de pessoas, abordagem e tal. Então, eu fico assim feliz de ter ouvido, né, alguém chegar e falar: vamos tentar, vamos procurar a ferramenta, vamos aproximar, mas colocar todo esse conhecimento budista a serviço no Sansara, porque nós estamos no Sansara, né? Então, a gente nem sempre tem espaço para colocar essas questões. E foi assim, com muita alegria, né, que a gente pôde, pelo menos eu pude, porque a gente está fazendo pesquisa na área de mente e droga, né? Então, encaixou, né, e vamos prosseguir nessa linha, que parece que é uma visão e uma possibilidade. Obrigado. Eu faço fé. Nós precisaríamos realmente aprender a intervir nesses dois níveis. Quer dizer, uma coisa é o enraizamento do Dharma enquanto tal, mesmo que seja de minorias, mas que sejam minorias enraizadas. Outra coisa são as possíveis influências ou aplicações, que aí você pode levar em conta um número muito maior de pessoas. Inclusive um tipo de influência social. Agora, sim. Por exemplo, no budismo, mas o Sun Tzu, a arte da guerra, que depois foi aplicado para a administração, pegaram princípios, se não me engano, de Lao Tse, e aplicaram, se não me engano, em teorias da administração. Então, de certa forma, isso já foi feito, né, com outras tradições. Pegaram os princípios, né, do taoísmo, se não me engano, né, e colocaram no Sun Tzu, se não me engano, a arte da guerra, e foi aplicado na administração. Então, de certa forma, essa experiência talvez já aconteceu em outras tradições, poderia também acontecer no budismo, por que não, né? Não sei. Sim, talvez, com uma acepção um pouco diferente. A gente funda o Império Budista e está tudo resolvido.